No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita a compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Pimenta Pode, sempre dizendo para você o quê? Já conhece o nosso bordão? Aqui a gente fala de tudo menos da vida dos outros. E por falar em falar de tudo, nós estamos com um especialista em aposentadoria previdenciária que vai tirar umas dúvidas nossas em relação à aposentadoria, mas antes disso, eu quero conversar um pouquinho com ele com essa onda de golpes que estão dando nos aposentados. Muitos que estão passando fome, porque não conseguem comprar o alimento por conta dos remédios que precisam tomar. E aí vem, né, uma turma de pessoas que eu não quero dar o devido adjetivo para eles, porque acho que nem vale a pena, né, doutor? Porque é de uma baixaria tão grande, de uma revolta tão grande, que eu prefiro deixar que a própria natureza cuide desses infelizes aí que tem trazido essa dor de cabeça para os nossos aposentados. Inclusive eu, daqui a um tempo, se Deus quiser, eu também serei um aposentado. Doutor Amauri Mendes, muito legal, um privilégio muito grande trazê-lo. O senhor sabe que da outra vez que o senhor veio, a gente arrebentou de audiência, né? Bom, esperamos que seja o dobro. Foram quase 700 visualizações. O pessoal está muito ligado na questão da aposentadoria, porque é algo que todo mundo um dia vai precisar. Né? Vai precisar. E antes, doutor, eu gostaria que o senhor falasse primeiro, qual é a sua opinião em relação a esses golpes? Primeira coisa que eu gostaria de saber do senhor hoje, esses golpes que estão dando em relação aos aposentados, principalmente esse último aí, desse desconto indevido. Não, ok. Obrigado aqui pelo convite. E vamos esclarecer, sim, algumas dúvidas. E principalmente na questão, né, dos descontos indevidos que ocorreram nas aposentadorias e pensões. Esse é um tipo de desconto que ele não vem agora. Ele é um tipo de desconto que ele já vem ocorrendo alguns meses, né, chegando até anos, né, na conta do aposentado. Como é um valor que nós estamos falando de entre R$24 até R$75, quando ele recebia o crédito da sua aposentadoria, ele não percebia esse valor. Porque aí acreditava direto na conta dele, ele sacava e ele não notava. E isso começou com uma quantidade assim de números pequenos, né, de débitos, e chegou um momento de se alastrar uma quantidade muito grande. Ô, doutor, eu acho que os golpistas perceberam que os aposentados, eles não olhavam o extrato bancário. Isso deu espaço para eles agirem dessa forma, não é? Sim. Porque o aposentado, ele vai no banco, muitas vezes não tira nem um extrato detalhado, ele acha que é um descontinho daqui, outro dali,
e ele não sabe que está sendo roubado, porque essa é a frase correta, ele está sendo roubado. Exatamente. Nós temos, assim, como uma experiência que tudo que se inicia com valores, né, pequenos, Para não chamar para não atenção. chamar atenção, e uma quantidade já definida. Como isso vai passando o tempo e vai dando certo, aí vai se aumentando. A cobiça do ser humano. Vai aumentando. E aí chegando num patamar onde todos, né, você tinha algumas associações, entidades que faziam esse débito, e começou a ter um número muito mais elevado, um número maior. Passou de milhões para bilhões. Bilhões. Hoje passa dos 6 bilhões esse desconto. Passa dos 6 bilhões é o que se tem hoje de informação. Exatamente. Mas deve ter muito mais. Exatamente. Se for. E foi, através dessas denúncias, uma ação que foi envolvida a operação de descontos pela Polícia Federal. E que aí, junto, né, com a CGU, trabalharam junto e levantaram todas as informações, o que estava acontecendo, e aí realmente foram identificados débitos que ocorreram sem a devida aceitação do pensionista ou do aposentado. Ocorreu o débito e ficava por isso, e aí depois o próximo mês também, e assim por diante. Até ele teve aposentados que às vezes ele está com mais de 12 meses de contribuição, né, dentro da sua de seu benefício, com valor debitado, sem ele perceber. E a maior classe são aqueles vulneráveis. Então, doutor, por falar nessa vulnerabilidade, o que eu tenho visto nas redes sociais, que agora redes sociais é campo de discussão para todo tipo de ideologia, né? Inclusive de culpar ou não. Eu tenho visto algumas pessoas dizerem que a culpa é do aposentado. Mas, de fato, doutor, diante da experiência que o senhor tem, de quem é essa culpa? É do aposentado que não tira um extrato para saber o que está sendo descontado ou não? É do governo que permite que essas instituições façam isso através lá do INSS? De quem que é a culpa? Bem, Ou é um conjunto de... Eu não diria assim uma culpa diretamente do aposentado, do pensionista. Se a gente verificar, ele não tem também um manejo de lidar com a tecnologia. Sim. Então, nós estamos aí falando de uma classe vulnerável que não tem aquela facilidade de um jovem. A tecnologia traz as coisas legais, mas também traz essas Quando ele consequências. vai fazer uma determinada consulta, ele precisa de apoio. Tanto que se abriu a possibilidade hoje de fazer essas consultas pelos correios, para poder atender um maior número de pessoas. E com isso, nós temos também créditos que são feitos diretamente na conta, onde ele tem uma movimentação, ele tem débito, ele tem uma conta de luz, ele tem algum pagamento específico que quando cai a aposentadoria dele, ele não percebe. Ele pode ser, houve um valor menor, mas será que foi uma taxa da mensalidade? Foi uma taxa de uma outro convênio que ele existia? Então, ele não tem esse hábito, né, de verificar. E com isso foram aumentando. Quando ele iniciou realmente com uma quantidade pequena e ele chegou realmente ao limite, né, de passando uma quantidade absurda, chegou a esses bilhões que nós falamos hoje. Mas a minha recomendação seria aquele que ainda não teve oportunidade, que entre dentro do site, que nós temos o site chamado Meu INSS, e lá vai ter uma aba para de consulta desses débitos. O passo a passo seria ele entrar dentro de uma conta GovBR. GovBR, Meu aí, INSS. Meu INSS, clicou ali. E vai consulta, né, de taxas, Tá. né? E vem detalhado. E vem detalhado. Ele vai colocar lá o nome dele, o e-mail dele e o telefone. E lá vai ter uma pergunta. Ele concordou, né? Ele autorizou, ele teve o aceite desse débito associativo? Ele vai falar que não. Aí ele prossegue e é encaminhado, então, para análise registrando essa informação. O senhor tinha me dito que o governo ele vai começar o pagamento. Mas aí o senhor me falou, eu não tinha prestado atenção nisso, só vai pagar ou não vai descontar esse último agora de abril, porque o INSS conseguiu bloquear no sistema. Mas o que foi descontado não tem uma perspectiva, é isso? Isso mesmo. Dos meses anteriores, nós não temos assim uma previsão.
Nós não sabemos de que forma que vai ser restituído, não sabemos de que jeito, por exemplo, vai ser operacionalmente adotado pelo INSS, então está se aguardando. O que tem que se fazer de imediato é o bloqueio. Feito o bloqueio, a informação, né, que aqueles débitos lá foi sem o consentimento dele e depois ele aguardar. Então, isso é a forma administrativa que nós temos perante o INSS. Se o volume dele foi um volume já maior, de muito tempo, de muitos meses, ele pode recorrer a outra esfera, que seria uma esfera judicial. Doutor, eu quero falar aqui um negócio que está engasgado aqui na minha garganta, que eu acho que está engasgado na garganta de muito brasileiro. Doutor, eu vejo isso como um assalto ao brasileiro. E o governo federal, apesar de tudo que ele está fazendo, não vai de encontro à interceptação e à prisão desses bandidos. Para mim é bandido, doutor. Eu estou dizendo, Pedro Pimenta, bandido. E causando desconforto e insatisfação de muitos aposentados. É até um desabafo, doutor, me desculpe, porque a minha mãe teve esse problema e fico imaginando aqui quantos outros aposentados, colegas nossos, amigos nossos que tiveram, né? E é uma verdadeira quadrilha. É uma quadrilha, doutor. Sim. Eu fico pensando que se fosse numa outra situação, eles já estariam presos. E aí, eles que provem a inocência. Mas com todas as provas de tudo que já foi recolhido pela própria Polícia Federal, eu acho que está muito assim, tipo mamão com açúcar, passando a mão na cabeça desse pessoal. O senhor me desculpe se... Não, mas mas é revoltante, tá correto, doutor. Tá correto. É tirano de pessoas que mal conseguem pagar um aluguel, comprar remédio, sabe? E eu ainda vou nas redes sociais perder meu tempo lendo comentários de pessoas falando que os culpados são os aposentados. Não, de forma alguma. Sabe? Tanto que os suspeitos, que foi identificado aí pela Polícia Federal, que a gente pode dizer assim, o suspeito que está ainda na parte de investigação, foram afastados. Nós tivemos aí o presidente que saiu, também do próprio INSS. Sim. Então, assim, a estrutura não é uma estrutura pequena. A quantidade de entidades, nós estamos falando aí superior a 35, 40 entidades associativas que estão sendo investigadas, verificando quanto tempo existia, se já ocorria isso, por que eu tinha um débito de uma quantidade, né, de pessoas, e essa quantidade aí triplicou em pouco tempo, menos de um mês. Então, tudo isso está sendo investigado. Então, mas nós não podemos passar a responsabilidade, de forma alguma, para o aposentado. Sim. Ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha essa informação. É uma injustiça que estão fazendo com Exato. ele. A injustiça tripla, vai. Por conta da aposentadoria que eles recebem, desses... Eu gostaria de dizer o adjetivo correto, mas aqui como a gente está... é revoltante, doutor. Eu gostaria de usar, né? A segunda questão deles estarem se aproveitando dos aposentados. E a terceira que eu acho, e repito mais uma vez, Pedro Pimenta, jornalista. Tá muito assim, nós estamos investigando. Porque tem pessoas nessas associações que são ligadas a movimentos políticos. E aí fica assim, tipo, passando a mão na cabeça. Se fosse num outro contexto, esses caras já estariam presos. Mas, doutor, a minha revolta aqui, acho que a do senhor e de tantas pessoas, não vai mudar. Se a mudança não vier lá de cima, né? Isso. Do governo federal. E aqui eu não estou citando o nome. Governo federal, diga-se, governo brasileiro atual. O senhor falou de como esses aposentados podem conseguir o ressarcimento. Mas como é que eles podem evitar cair em golpe, doutor? O senhor é especialista na área de direito, que conhece também um pouco do lado do meu INSS, como é que eles poderiam evitar de cair em golpes? Qual que seria a dica do senhor para isso? Ficar um pouco mais atento nos extratos. Porque Legal. cada pagamento,
ele tem lá uma cópia do extrato de pagamento. Ele deveria começar a como tirar, visualização. Então. Tá. Essa visualização é interessante para ver o valor que ele está recebendo. É o mesmo valor que está sendo creditado líquido para ele? Se não estiver, é porque Se não tem uma estiver, diferença. tem alguma coisa. A diferença vem Isso especificada. já é um alerta para ele falar, o que está acontecendo? Deixa eu um pouquinho mais a fundo, deixa eu entender por que houve isso, por que veio ao valor a menor. O banco pode oferecer para ele algum tipo de ajuda, como, por exemplo, um extrato detalhado? Olha, esse desconto de R$50 é da Associação X, R$100 é do seu crédito consignado, porque o crédito consignado ele vem descontado direto no valor, não é isso? No valor, exato, é. Quando cai direto na conta, por exemplo, ou uma conta bancária, ou uma conta, pode ser uma poupança, ou pode ser uma conta só especificamente para o benefício, ele não tem essa a diferenciação, essa linha de separação. Porque o valor está caindo líquido de uma vez só. É o crédito lá. Então, somente com o extrato que tem o lançamento do valor total e depois as diferenças que possam estar ocorrendo, que vai dar o líquido. Então, na conta bancária, então ele não vai ter essa noção. Foi por aí que muitos depois levaram-se muito tempo até descobrir. Por esse motivo. Porque ele não se atentou. Porque se ele verificasse que tivesse feito um débito de uma taxa associativa, ele tinha já reclamado. Ou ele tinha procurado seus direitos. Sim. Os bancos, eles não têm obrigação nenhuma sobre esse assunto, porque tudo recai ao INSS. Isso, exato. E o banco INSS, só faz lançamentos. O senhor sabe, além desse ressarcimento que eles estão falando em relação ao mês de abril, o senhor sabe de alguma outra ação que o INSS está fazendo para coibir isso e não ter mais os descontos? Ou o aposentado precisa dizer especificamente, não quero que desconte nada? Ou não? Não, por enquanto, assim, hoje existe um trabalho dentro da DataPrev que, por exemplo, eles estão melhorando um pouco mais a tecnologia e a questão da segurança. Por exemplo, um modo agora que está sendo verificado, é um modo facial. Então, se vai precisar de um consignado ou algo parecido, ele tem que ter autorização, que não é só simplesmente colocar a senha. Tá. Então, isso vem sendo testado, vem sendo melhorado e é melhor da segurança. É passar aquela conta que é bronze e prata para ouro com a leitura facial. Exato. O senhor acha que isso ajuda? Dificulta? Dificulta. É que o brasileiro... Não é o brasileiro não, né? Dificulta. Porque bandido existe no mundo inteiro. E eles sempre conseguem dar uma forma e um jeito de enganar o sistema. Mas então o senhor acha que a leitura facial, a foto, né, do rosto ali do aposentado dificulta? Ele já é um caminho Entendi. de segurança. Não estou dizendo que é 100%, mas ele já melhora. Entendi. E muito também a condição. E nós temos também, independente da parte administrativa que estamos aguardando, como é que vai ser a data, quais são a previsão, o que vai ser feito, qual o pronunciamento, independente disso, ele também pode seguir com a esfera judicial. Então, na esfera judicial, ele pode pedir o ressarcimento de toda essa diferença que foi debitado e ainda em dobro. E aí ele procura quem? Um advogado? Um advogado. Um advogado previdenciário. Exato, um especialista. Galera, eu sei que os advogados eles não podem fazer propaganda, mas eu faço desse camarada aqui, ó. Não podemos. Então você, no final, o senhor pode colocar pelo menos um telefone? Colocamos nosso e-mail. Então, ó, entre em contato. Ou entre em contato comigo que eu não vou pedir comissão para ele, mas eu tenho prazer. Você que está assistindo aí, que é meu amigo ou é seguidor do canal, me liga que eu apresento o advogado para você. Vai lá, E doutor. tem alguns casos também que é até danos morais. Então, você tem o ressarcimento do valor que foi debitado, o valor em dobro e até danos morais. O senhor falou para mim que são casos a casos. Eles podem ser estudados. Exato. Eles podem ser tipo coletivo, mas pode ser também com ação individual. E ação individual. Porque você pode ter um pensionista que houve o débito de 2 meses, ele já percebeu, ele pediu para fazer o cancelamento, o bloqueio, nós chamamos. E teve aquele que ficou mais de um ano, Nossa, então teve doutor. mais de 12 ou 15 2, 3 anos. mensalidades debitadas. Que nem se Sim, ele tocou. percebeu e quando ele soma é um valor já representativo. Sim. E ele pode falar, mas eu preciso desse valor, eu preciso ter uma rapidez, a celeridade, né?
Aí, com isso, ele entra, então, no judicial para ele conseguir um pouco mais rápido esse valor e a devolução. Entendi. Doutor, é um caminho tão longo que o trabalhador brasileiro percorre para chegar numa aposentadoria, e quando ele consegue esse benefício, ele é tolhido do direito dele de exercer livremente o gasto dessa grana. Mas como eu falei agora desse longo caminho, o senhor falou da outra vez, e a gente teve muito retorno, da questão da aposentadoria em si. Porque tem muito jovem entrando no mercado de trabalho que não pensa no futuro. E existem formas hoje de se aposentar. A pessoa pode ir para uma aposentadoria privada, que o senhor até falou da outra vez. Isso. E a aposentadoria, como é que chama? Convencional? A pública. A pública, né? Me fala um pouquinho da diferença dessas duas. O senhor também atua nessas duas áreas. Sim, atuamos nessas duas áreas. A diferença de uma para outra, o que seria mais interessante hoje para quem por exemplo, o MEI, ou para quem está entrando no mercado de trabalho, CLT? Eu acho que a primeira ideia é como que você consegue estar buscando um planejamento com objetivo futuro. Isso normalmente é a longo prazo. Esse longo prazo, ele vai identificar o que ele precisa, ele fazer um planejamento de futuro das despesas dele, que pode ser, por exemplo, a parte da vida pessoal, de lazer. Então, ele identifica o que ele está querendo realizar em termos de contribuição. Dependendo da contribuição que ele for, ele vai ter o retorno, que vai ser adequado para o futuro dele. Aí nós temos a pública, que é do governo, e a privada, que ele paga independente, né, um valor. Ele pode ter duas aposentadorias, uma aposentadoria privada e a outra aposentadoria pública. Isso não vai interferir uma com a outra. Entendi. Na pública, em 2019, teve a mudança do ex-presidente Temer. Foi em 2019? A última. E depois o Bolsonaro. Nós tivemos a reforma, a principal reforma que houve foi a do período do Bolsonaro. Bolsonaro e antes dele o Temer. Guedes, exato. Como que isso afetou para o trabalhador brasileiro na questão da aposentadoria pública? Foi bom, foi ruim? Eu não sei o senhor como advogado, mas eu como jornalista e como futuro aposentado, foi ruim. Né? Eu acho que todas essas mudanças sempre são ruins para o trabalhador, doutor. Assim, toda a reforma, ele não vem para manter a mesma condição. Ele faz alterações e faz modificações. Se ele tinha um determinado tempo que ele tinha que percorrer, ele vai percorrer um pouco mais. Ou em tempo ou por tempo de contribuição, ou por idade. E o valor também não é o mesmo valor que ele recebia. Ele vai ter um pedágio, ele vai ter um fator um pouco maior, e aí ele vai receber, se ele quiser receber naquele período. Quanto mais tempo ele aguardar, mais possibilidade ele tem de retorno para ele, para receber, então, o valor que a gente chamamos de renda mensal. E é isso que foi afetado, né, na questão tanto de aposentadorias, tanto de idade, que houve as transições, tanto por tempo de contribuição, e também a questão da pensão. A pensão, você tinha, antes da reforma, 100% do valor que você recebia. Depois da reforma, foi 60%. Podendo elevar os percentuais de acordo com dependentes. Mas é isso que aconteceu. Sim. E aí, com essa mudança, eu sei que pessoas, as que já estavam no direito, mantiveram. As que estavam naquela zona de transição, não é zona de transição, tem um outro nome. É uma transição. Eles deram 5 transições. Precisa de um possibilidade. É isso. Então, quem estava com direito adquirido, aguardou mais um pouco, tinha o direito adquirido, então ele pagou um valor pequeno, ou seja, uma diferença, um pedágio pequeno. Se ele tinha uma quantidade de meses ainda a se aposentar, esperando a data respectiva, ele vai pagar ou 50% de acordo com a transição, ou 100%. Lembrando que nós temos a transição anteriormente, depois da reforma, os 50% pedágio, 100% pedágio, nós temos a parte de pontos, idade, junto com um tempo de contribuição. E a própria idade também. E aí, você vê, nós temos aí vários itens,
né, de acompanhamento, que quando ele faz um levantamento futuro, tem que se entender o quê? A idade que ele está hoje, o tempo que ele já contribuiu, qual que é a expectativa que ele tem, a expectativa até de vida dele também, o que ele projeta para o futuro, para ele buscar, qual que é a melhor renda para ele. Então, não é algo simples. Se ele se preparar com antecedência, ele consegue buscar o quê? Uma condição melhor para ele que dê esse sustento para ele poder ter uma aposentadoria mais digna. Caso contrário, ele pode cair na parte do salário mínimo também. Então, nós temos aí o quê? Nós temos profissionais liberais, nós temos autônomos que, pela velocidade, pela correria, do tipo do trabalho, não se atenta e deixa o tempo passar. Esse tempo, que é o cuidado que nós, né, nas reuniões, nas palestras que nós colocamos, tem que se tomar toda a atenção para evitar aqueles chamados gaps, né, de um período ao outro sem contribuir e que pode ser bastante útil no final da aposentadoria dele. Entendi. Compreendeu? Sim. Por isso que, claro, mesmo que ele não tenha o tempo de contribuição, ele vai se dedicar ao quê? A parte da idade. E a idade, vale a pena ele fazer todo um esforço e melhorar a contribuição dele e buscar uma possibilidade de uma renda melhor? É essa visão, é essa projeção que ele tem que estar buscando para ele saber corretamente o que ele vai querer. E isso é um planejamento tanto previdenciário como financeiro. Os dois estão interligados. Eu acho que essa geração que está chegando é uma geração que, por ter várias opções, não pensa muito em aposentadoria, né? Eu acho que a aposentadoria me parece ser um princípio, doutor, que está indo... como é que eu posso dizer? Não é mais... também não é levado a sério, mas está indo por um caminho diferente da geração minha, por exemplo, a do senhor. E aí, isso é bom ou é ruim? Porque eu entendo que hoje a aposentadoria ela está de mal a pior. Essa pública. Eu não tenho conhecimento do senhor, então talvez eu esteja olhando de uma forma muito simplista. Mas eu entendo que seria interessante um repensar da própria pasta que cuida do INSS, porque como é que isso vai estar daqui 20 anos, 30 anos, 40? Não, sabe? sim, entendi. Eu entendo que eles deveriam desvincular uma questão política do INSS, porque aí talvez a coisa funcionasse. Porque enquanto tiver na mão de político, meu entendimento, é de mal a pior. Sim, O senhor acha que está errado esse pensamento? Não, eu acho correto também, porque nesse caminho, o caminho ainda a ser percorrido, ele pode ter mudanças. Mudanças da lei, mudanças legislativas que podem afetar ele. Ele pode fazer ter uma expectativa, ter um plano, né, de um período, e esse depois chegar à metade do que ele planejou, haver uma mudança legislativa e alterar o rumo em retorno do aquilo que ele vai receber. Tudo é possível. Mas a diversificação é fundamental também. Se você me perguntasse, hoje, valeria a pena contribuir com a Previdência Pública? Eu diria que sim. Porque de todos os investimentos que nós temos, a pública ainda é que lhe traz a condição dele chegar em menos tempo e com uma condição de salário adequado para ele. E estamos falando, por exemplo, se nós tivermos uma pessoa idosa, com 50 anos, vamos dizer assim, mulher, que nunca contribuiu, ela vai ter, a partir de 50 anos, a possibilidade de contribuir até chegar com 15 anos, então seria aproximadamente com 64 ou 65 aproximadamente, a possibilidade de entrar com pedido de aposentadoria. Você vê que não é uma vida de 30 anos ou até 35 que ela tem que contribuir. Ela pode contribuir só apenas por idade. Entendi. E ela conseguiu o quê? Uma renda que possibilita para ela ter uma vida digna, pelo menos de um salário mínimo. Sim.
E é esse caminho que nós temos que ter. E nas partes do jovem, eu diria assim, a diversificação, o jovem é muito rápido, ele é acelerado, ele consegue ter a visão, né, de outras linhas de investimentos e colocar também para ele a possibilidade de ter também a pública. Ele pode seguir com a parte financeira, e por que não também a pública? Porque nós temos aquela que é debitado através do seletista, que é obrigatório, não tem como fugir, e depois, quando você chega a uma determinada idade, você vira empreendedor. Quando você vira empreendedor, é você que tem que cuidar. Se você não tivesse cuidado, essa atenção, né, de fazer o seu recolhimento ou acompanhar, você fala, poxa, eu perdi 10 anos sem perceber. E eu poderia ter feito essa contribuição e ter melhorado para buscar uma renda boa, principalmente no futuro. Doutor, as pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor, quiser mais explicações sobre todos os tipos de aposentadoria, fazer contagem, informações sobre até a questão de uma ação contra o INSS para ressarcimento desse dinheiro que foi descontado, como que ela encontra o senhor? Nós temos o Instagram, que também passamos muitas informações Pode falar, e atualizações. mas ele vai aparecer aqui no... Exatamente. Amaury Mendes ADV, na parte do Instagram. Lembrando que o Amaury é com Y, não é? Com Y. Amaury, importante isso. Tá vendo? Tô de olho aqui. Amaury é com Y, tá? Amaury com Y, Mendes ADV, a parte do Instagram. E tem o nosso site também, que é o www.amaurymendes.com.br. Lá encontra todas as informações necessárias, conhecimentos, matérias, artigos, que vai poder facilitar para ele, principalmente, qual o caminho melhor a ser adotado. O que ele deve fazer, como ele deve, né, proceder. Desvendando, né, esse despertar dele, vai ajudar ele, principalmente, quando ele chegar a determinado momento que ele vai poder requerer a aposentadoria dele. Entendi. Tá? Doutor. E se me permitir, nós falamos de aposentadoria. E existem outros temas, né, que a gente deixa à exposição para as pessoas, que a gente comenta, que é a questão da pensão, se houve também alguma doença no meio do caminho e que foi uma doença considerada grave, ele consegue também solicitar uma dispensa, também uma isenção do imposto de renda, ou melhorar também a pensão dele, ou se houve um acidente e esse acidente, onde que eu posso estar melhorando, repercutindo ou tendo um benefício, né, em função de uma sequela, que é uma sequela permanente. Então, nós temos muitos assuntos. O leque é muito grande. O leque é muito grande dentro da legislação previdenciária. Legal. Então, eu quero agradecer ao senhor, o pessoal que está nos assistindo, ouviu aí as dicas, então entre em contato com o doutor. Provavelmente você tem alguém na família que está passando por uma dificuldade, seja de saúde, ou ainda não conseguiu a aposentadoria. Repete o site, doutor. É www.amaury.mendes, com S no final, .com.br. Legal. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença mais uma vez do senhor. Agradeço. Tá bom? Com certeza o senhor vai voltar aqui mais algumas temporadas, tá bom? E estou sorrindo aqui no final, hein? Quer dizer que eu fiquei só sério. Então, tá sorrindo. Obedeceu o jornalista. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais aí a sua audiência. E olha só, você quer continuar a concorrer e receber aí na sua casa vários tipos de livro, porque é uma cruzada heróica minha, viu, doutor? Mudar a forma das pessoas pensarem através da leitura. A leitura vai te trazer muito mais informações, muito mais conteúdo do que eu quase falei o nome de uma rede social aqui, não posso, porque aí eu sou processado. Mas olha, sai um pouquinho das redes sociais e vai ler bons livros que você vai construir uma cidadania mais forte dentro de você. Então você segue a gente aqui no canal, beleza? Dá o joinha, compartilhe os nossos vídeos, tá? E você também tem que ir lá no meu Instagram, Pedro Pimenta 1967, beleza? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima, se assim Deus nos permitir.